Irmãos queridos, graça e paz da parte do Senhor. Estou muito feliz de poder compartilhar a palavra com os irmãos essa noite. Deus é tão bom, né? Nós chegamos no retiro e o nosso tema foi vida na vida. Vou pedir só para colocar aquela musiquinha de fundo para mim e ver o retorno para mim também, que está fraquinho aqui o retorno. E que coisas lindas a gente viveu, gente, esses dias. Meu Deus do céu, né? Vida na vida. E agora eu vou contar para vocês qual que seria a minha caracterização na festa de ontem. Eu vou contar porque ele chegou, estava vigiando ele chegar. Estava vigiando Isadora e Vag chegar. A minha caracterização ia ser Vag. Eu ia colocar a blusa do Flamengo, uma bermuda jeans, um cabo pendurado assim do lado e um boné. Ia ser eu, ia ser o Vag. Muito bom cultuar com você essa noite, meu irmão. Isadora, nossa voz de trovão. Meu Deus, como é bom cultuar com você. Vida na vida. Deus nos separou nesses dias em retiro para sermos ministrados sobre essa forma de viver, que não tem como ser outra. E nós fomos sendo ministrados para que a gente pudesse entender que se a gente não toma a decisão de viver vida na vida, tem alguma coisa errada com a nossa vida com Deus. Nós fomos sendo ministrados sobre o que acontece quando alguém toma a decisão de viver a vida na vida, que é impactando pessoas, que é ir buscando pessoas, que é vivendo em unidade. Fomos muito ministrados, irmãos, sobre unidade, como é difícil viver em unidade. E o inimigo das nossas almas trabalha para que a gente não viva em unidade. Nosso pastor ministrou na primeira ministração o quanto é difícil quando numa comunidade de fé o clima é um clima de julgamento. A ambiência é uma ambiência não de unidade, mas de pessoas que se julgam mutuamente, ou o contrário, de pessoas que se sentem o tempo inteiro julgadas e não estão sendo. Isso não é vida na vida, nós fomos sendo ensinados sobre isso. Pastor Josileia ministrou sobre a nossa vida, ela leu Salmo 133, a bênção, ela é ordenada no meio da unidade, na união. Não tem como ter unidade, não tem como ter união sem vida na vida. Durante todo o retiro, nós fomos estimulados a estar misturados, sabe? A estar misturada, a estar junto. Por isso que quando a programação foi sonhada e preparada pelos nossos pastores, teve tempo para a gente receber a palavra junto, tinha tempo para a gente cantar junto ao Senhor, mas teve tanto tempo para a gente brincar, gente. Para a gente só estar sentado junto. Eu pude conversar com tantas pessoas, eu me senti vida na vida, eu me senti sendo abençoada através de compartilhar com meus irmãos, de sentar, bater papo com Fernanda, sentar, bater papo com Júlia, meu Deus, sentar, bater papo com minha irmã Renata, é vida na vida. E a gente ria, e a gente brincava, quanta coisa maravilhosa, não é? Coisas que nós somos chamados a viver como igreja, mas que, na verdade, coisas que nós somos criados para isso. Porque o vida na vida não é uma coisa para a gente viver somente como igreja, Marcela. O sonho de Deus para mim e para você é que essa nossa forma de viver e de estar perto, de estar unido, de estar próximo, seja uma coisa que extrapole a nossa comunidade de fé, mas que seja a nossa forma de viver. E uma coisa que o Espírito Santo foi ministrando sobre a minha vida durante o retiro
é que existe aí um impedimento que pode se colocar, sabe? E que pode nos impedir de viver isso. Eu tenho certeza absoluta que você que esteve no retiro pôde compreender a importância da unidade e a importância do vida na vida, mas compreender às vezes não é suficiente. Compreender às vezes não é suficiente se a gente esbarra em alguns bloqueios. E hoje eu quero falar com você sobre esses bloqueios. Eu quero falar com você que existe um jeito de se relacionar. Existe um jeito de se sentir, Mary. Valéria, existem algumas questões emocionais que vão oferecer oposição, Kelly, a que você viva em comunidade. Existe uma maneira emocional de se perceber e de perceber o outro, Tiago, que vai ser um impedimento para que você viva tudo aquilo que você aprendeu no retiro sobre viver em unidade, vida na vida. Eu quero falar sobre isso com você essa noite. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que se você entrou aqui e há ainda alguma dificuldade, algum desafio, para que a sua vida seja impactada por outra, ou para que você possa impactar outras vidas, se há algum bloqueio emocional, se há algum bloqueio relacional, eu quero declarar que nessa noite bloqueios serão desfeitos em nome de Jesus. Tem um modo de relacionamento que eu e você precisamos mergulhar, decidir mergulhar, romper todos os bloqueios e as barreiras. E esse modo de relacionamento se chama compartilhar. Diga assim, compartilhar. Diga assim, o meu modo de relacionamento precisa ser compartilhar. Se for outro, não tem jeito, Isadora. Você não vai conseguir viver vida na vida. Não vai conseguir absorver vida na vida. Vai chegar alguém do teu lado que está querendo viver vida na vida com você, está querendo compartilhar, está querendo impactar, está querendo te apresentar algo que sabe, que viu, que experienciou. Mas se o teu modo de relacionamento não for o modo compartilhar, você levanta um muro. Você levanta uma barreira, e aí tem do teu lado gente querendo compartilhar com você, tem do teu lado gente querendo viver vida na vida com você, mas o muro se levanta, o muro existe, e aí você não consegue usufruir da bênção que é da vida na vida. Então eu preciso te perguntar qual é o teu modo de relacionamento. Se o teu modo de relacionamento for o compartilhar, meu filho, vai chegar perto de você alguém querendo te entregar e você vai assimilar, porque esse é o teu modo de relacionamento. Eu compartilho e recebo o compartilhar. Você está entendendo isso? Mas isso não é espontâneo para todas as pessoas. Existem algumas pessoas, Júlia, que têm um temperamento, uma personalidade, que são naturalmente do compartilhar e serem compartilhadas. Existem pessoas que são facilmente acessíveis ao compartilhar. Isso é maravilhoso. Mas existem pessoas que não são. São pessoas de difícil acesso. São pessoas que você quer entregar algo e aí você tem dois trabalhos. Um trabalho é você discernir, meu Deus, o que é que eu preciso compartilhar? Porque eu tenho que compartilhar a coisa certa. E aí você tem um segundo trabalho. Senhor, como é que eu vou compartilhar? Porque tem um muro imenso diante daquela pessoa. Então, a depender do teu modo de relacionamento, fica mais fácil ou fica mais difícil ser abençoado
pelo vida na vida, pelo compartilhar que isso nos traz. E eu queria compartilhar com você essa noite 3 histórias de 3 pessoas. Eu não vou trabalhar um texto específico, eu vou trabalhar 3 histórias que são conhecidas e que falam de pessoas que fizeram uma transição. Pessoas que naturalmente não tinham fé, esse modo assim mais acessível, não tinham. Não eram pessoas que naturalmente, Ayrton, assim, a gente tinha facilidade de compartilhar, não era. Não eram pessoas que facilmente chegariam para compartilhar algo, não. O temperamento era outro. O jeito de viver é outro. Mas quando Jesus entrou na vida dessas pessoas, algo se modificou. Então, se você cresceu repetindo assim, esse é meu jeito, eu sou caladão mesmo, essa é minha forma, eu sou complicada mesmo, eu sou assim, sou igual ao meu pai, sou igual à mãe, eu sou mais calado, eu sou mais calada, eu não sou de falar, esse é meu jeito, eu sou mais reservado mesmo, então por isso eu não consigo ser acessado, e por isso eu não consigo acessar. Eu quero dizer para você que quando Jesus entra na tua vida, o teu modo de relacionamento pode mudar se você deixar. E aí o vida na vida vai ser possível. Quero falar de 3 histórias. A primeira história é a história de Mateus. Eu nunca tinha me aproximado tanto da história de Mateus, um dos discípulos de Jesus, o cobrador de impostos, como depois do The Chosen. Como que eu passei a admirar o Mateus depois do The Chosen, né? Irmão, se você ainda não assistiu, você precisa assistir. O The Chosen, que é uma série baseada na história dos discípulos de Jesus com Jesus, mas uma ênfase em apresentar os discípulos de Jesus. Essa série ela foi construída a partir de muita pesquisa. Pesquisa de documentos bíblicos e pesquisa de documentos históricos sobre aquelas figuras e aquelas personalidades. E Mateus me chamou tanta atenção. Porque Mateus vivia um modo de relacionamento estranho, diferente. O modo de relacionamento de Mateus, antes de ser chamado por Jesus, era um modo isolamento. A situação de Mateus era uma situação difícil, porque ele fez escolhas difíceis. Vitorinha, às vezes as escolhas que a gente faz nos isolam. E Mateus fez umas escolhas difíceis, porque Mateus era judeu. Mas Mateus, por uma questão financeira, uma questão de sobrevivência, ele escolheu servir a Roma. E ele escolheu servir a Roma cobrando impostos do próprio povo judeu. Então, quando Mateus, cobrador de impostos, ele faz essa escolha, Marcela, nesse momento, ele rompe com uma possibilidade de relacionamento com os seus. Porque como é que é alguém que é como eu, que é judeu como eu, agora ele é um instrumento para me oprimir, me cobrar um imposto para eu pagar para um rei que não é o meu rei? Para eu pagar um governador que não é o meu governador e me oprime. Então, com essa escolha, Mateus entrou no modo de relacionamento isolamento, guarde isso. Mas tinha um outro problema, que entre os romanos, Mateus também não era bem recebido. Por que ele não era bem recebido? Por que ele não tinha relacionamento com os romanos? Por que ele não conseguia fazer amizade? Por que não era possível viver vida na vida? Então, com outro lado, já que não é possível viver vida na vida com os judeus, que são os meus, então por que eu não posso viver vida na vida com os outros? Porque os outros também não eram iguais. Porque a fé era outra, a ideologia era outra.
E aí estava Mateus nesse lugar, que é o lugar de lugar nenhum. Estava aí Mateus nesse lugar de relacionamento, que na verdade ele estava no meio de muita gente, mas relacionamento ele não tinha com ninguém. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que está cercado de pessoas, mas intimidade não tem com ninguém? Quantas pessoas vivem debaixo do mesmo teto, mas por escolhas que fez, rompe com um, rompe com o outro, e daqui a pouco está sozinha. Você não sabe por que as pessoas não se abrem com você. Você não sabe por que as pessoas não se aproximam para te acessar. Você não sabe por que as pessoas não sentam para compartilhar coisas com você. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. As escolhas que você tem feito têm aproximado as pessoas ou têm afastado as pessoas? Você precisa pensar sobre isso essa noite. Pessoas que hoje sentem solidão e falam dessa solidão. Falam até que foram abandonadas. Ah, ninguém faz vida na vida comigo. Ninguém me procura, ninguém se relaciona comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Satanás tem trabalhado na mente de algumas pessoas para que você tome decisões que te isolem, assim como foi na vida de Mateus. Para que você tome decisões que coloquem você ali, olha, bem longe de qualquer intimidade, de qualquer relacionamento espiritual. Mas nessa noite Deus trouxe você aqui. Deus está falando com você. Olha as decisões que você está tomando. Você está isolado. Você está isolada. Isolada você padece. Isolada você fica sozinha. Você não tem conselho. Você não tem afago. Você não tem ombro. E você não pode dar ombro para ninguém. Está isolada. Está isolado. A necessidade de Mateus era dinheiro. Qual é a tua necessidade? Às vezes a gente se isola por uma necessidade de orgulho. Pensou diferente de mim, eu me recolho. Conhece alguém assim? Que na cura não tem ninguém assim. Mas quem sabe você tem um primo, uma prima. Alguém que você conhece que é assim. Necessidade de não ser contrariado. Contrariou, me isolo. Acabou, está no modo Mateus, isolamento. Não tem vida na vida. Hein? Falou diferente comigo, eita, me isolo. E aí você vai fazendo escolhas. Quando você vê, você afastou um, afastou dois, você está sozinha. Essa era a história de Mateus. Essas escolhas o levaram para esse lugar. E o que foi que virou a chave na vida de Mateus? O que foi que virou a chave na vida de Mateus? Foi o dia que ele ouviu o chamado de Jesus para uma mudança radical das suas escolhas. Simplesmente Jesus passou pelo caminho, olhou para Mateus e disse: olha, eu sei das suas escolhas, eu sei que você está isolado, teu povo, você já não se mistura mais. Eu sei que você está isolado. Este com quem você está, este a quem você serve, também não é o seu povo. Mas preste atenção, Mateus, eu vi algo especial em você. Você não foi chamado para viver isolado. E você vai ser o meu amigo. Eu quero te chamar para ser o meu amigo. Eu quero te chamar para fazer parte da minha comunidade. Eu quero que você escolha colocar um fim no modo isolamento e me siga. Mateus ouviu o chamado de Jesus Cristo, seguiu o chamado de Jesus Cristo e nunca mais ele esteve sozinho outra vez, aleluia. Nessa noite Jesus está te fazendo um convite. Ele está olhando para você e está falando assim: uai, minha filha, eu estou vendo que você está fazendo umas escolhas diferentes aí. Ô meu filho, você está fazendo umas escolhas que estão isolando você. Está ficando sozinho, está ficando sozinha. Chega disso. Eu estou te chamando primeiro para ser minha amiga, para caminhar comigo.
E segundo, como eu nunca caminho sozinho, estou te chamando para fazer parte da minha comunidade. Eu estou te chamando para trocar o modo de relacionamento isolamento e ficar com o modo de relacionamento compartilhar. Eu compartilho com você o que eu tenho em mim. Será que Jesus não está fazendo esse convite para você essa noite? Será que não está na hora de você rever as suas escolhas? Será que não está na hora de você parar para pensar no que é que tem te afastado das pessoas que Jesus está te convidando para andar com elas? Eu quero falar de outra história. Essa história está descrita lá em Atos capítulo 9. Essa história você vai lembrar que essa é a história de Saulo. E eu fico pensando aqui se o The Chosen vai chegar até Saulo. Será, pastor, que vai chegar? Ai, tô torcendo, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou aguentar, não. Meu Deus do céu. Vamos falar da história de Saulo? Porque a história de Saulo, que virou Paulo depois, é diferente de Mateus. Não é igual, não. Tá? Não era aquela pessoa, o modo não era o modo isolamento, não. Mateusão era modo isolamento. Estava sozinho mesmo, entendeu? Sozinhozão, tá? Saulo, acompanha a partir de Atos 9, Atos 10, você vai ver essa história que eu estou te compartilhando. O modo de Saulo era outro, porque Saulo era um camarada popular. Vê se você vai lembrar de pessoas assim. Saulo era danado. Saulo era popular, tinha um monte de amigo. Meu Deus do céu. Saulo era uma pessoa que vivia no meio de muvuca, olhava a muvuca, estava Saulo no meio. A questão é que quem era esse meio, né? A questão é quem era essa muvuca aí. Sozinho ele não estava nunca. Ele era uma pessoa popular. E eu digo a você que ele era uma pessoa popular, primeiro porque ele vivia numa comunidade. Ele era chefe de soldados. Então ele não andava sozinho nunca mesmo. Segundo, porque ele era um homem de costumes gentios. Ele era metade romano e metade gentio, de pai e de mãe. Então era festeiro, né? Então tinha costumes, não andava sozinho, não. Não era um homem sozinho, não. Ele era o homem do babado ali, entendeu, gente? Ele era o homem assim do relacionamento ali, entendeu? Tá? O problema é que essa convivência que ele tinha, as pessoas com as quais ele escolheu viver vida na vida, eram pessoas que o levavam a ter uma resistência, a crescer e a se desenvolver para aquilo que Deus sonhou que ele vivesse. Esse era o problema. O modo de relacionamento de Saulo o impedia, Jonatas, de viver o que ele nasceu para viver. Então perceba, Marcela, que não é só o isolamento que nos impede de viver o que Deus quer que a gente viva, mas às vezes o tipo de relacionamento que a gente alimenta. Você pode ser uma pessoa, minha querida, muito sociável, mas exatamente esse tipo de sociabilidade pode estar te atrapalhando de viver aquilo que Deus sonhou que você vivesse quando você nasceu, que era o modo compartilhar. Esse era o problema de Saulo. Então, seus relacionamentos, seus amigos impregnados demais de uma doutrina, seus outros amigos impregnados demais de uma maneira de viver promíscua, que era o outro lado, não judeu. Então, de um lado ele tinha amigos muito legalistas, do outro lado uma vida muito promíscua, não judaica, ele ficava nesse meio. Então não era isolamento que causava essa dificuldade dele discernir o que Deus tinha para ele, mas o tipo de relacionamento que ele juntava ao redor de si. E aí eu quero te perguntar, deixa eu perguntar para você, qual é o tipo de relacionamento que você tem juntado ao redor de você? Porque tão grave, Marcele, quanto você se isolar, porque se você se isola,
não tem vida na vida. Se você se isola por causa de problemas, porque pensa diferente, sabe, porque ouviu diferente, falou diferente, porque não quer ser contrariada, isolou, você não consegue compartilhar a vida na vida, tá bom. Só que se você, Jonatas, escolher as amizades erradas, você também não consegue viver o que Deus tem para você. Tanto quanto alguém que se isola. Então quem é que perde mais? Quem se isola ou quem se envolve de maneira errada? Não dá nem para saber. Vocês estão entendendo isso? Eu preciso perguntar para você se o que está te impedindo de viver, o que Deus tem sonhado para viver, são as pessoas que você tem colocado na tua vida. Você está se cercando das pessoas certas. Ou será que as pessoas que te cercam são as pessoas exatamente que conspiram contra que você viva o propósito de Deus para a tua vida? Aí você não vai viver o modo compartilhar nunca. Você não vai viver o vida na vida nunca. E foi para isso que você nasceu. Jesus sonhou a tua existência para isso. Mas se você se cerca das pessoas erradas, isso vai sendo minado na tua história. E você vive na contramão do projeto de Deus para você. Você tem que discernir isso. Saulo era essa pessoa. Ele havia nascido para compartilhar de Deus aos gentios. Foi esse o propósito. Deus, quando sonhou Saulo, já sabia que seria Paulo. Iago, Deus tinha um propósito muito claro na vida de Paulo. Mas enquanto ele mantivesse esse modo de relacionamento embolado, Pedro, eu quero que você pense sobre isso. Sabe, o que é o modo de relacionamento embolado? É que está muito misturado com aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Olha a situação de Saulo, cara. Esse embolo vai dificultando da gente discernir qual é o nosso papel na vida das pessoas que nos cercam. Essa era a dificuldade dele. Havia tanto ódio no coração dele. Havia tanta influência grega. Havia tanta influência das tradições. Eu quero falar das influências. Quando você está muito pertinho, Duda, de quem não é de Jesus, ou de quem Jesus não escolheu para você estar perto, quando você está muito acessível a essas influências vão tomando conta do teu coração. Aí, ao invés de você compartilhar, você acaba sendo acessada por eles. Você tem que ficar esperta nisso. Quero que você abençoe pessoas do seu lado. Fala, fica esperta nisso. Olha só que coisa. Deus que levantou, que sonhou a existência de Saulo para alcançar gentios, mas estava lá Saulo recebendo toda essa influência helênica, toda essa influência grega, dos modos, dos costumes. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você já tenha se dito assim, não, mas olha, eu fico perto de fulano, de ciclano, é para alcançar essa pessoa. E eu quero te perguntar, vamos fazer aqui um nível de influência. Vamos criar um influenciômetro. Tá bom? Vamos fazer um influenciômetro nesse último mês. Essas amizades que estão cercando sua vida, que não são de Jesus, no influenciômetro, qual foi a taxa de influência sua sobre eles? Mas eu quero dizer para você que a cada vez que você ouvia um palavrão, a cada vez que você ouvia uma palavra que não vinha do coração de Deus, a cada vez que você ouvia aquela mulher reclamando do marido, a cada vez que você ouvia aquela mulher falando mal da igreja, eu quero te desafiar a ligar o influenciômetro e saber quanto ela te influenciou. É um modo de relacionamento embolado, sabe? Não está definido que o teu papel é compartilhar.
Você está ali recebendo influências, sabe? Que bloqueiam o que você tem para liberar de vida na vida. E você tem que acordar para isso. Saulo não tinha acordado para isso. E o ódio dele pelos cristãos só crescia. Existem coisas que você está tendo repulsa, que são do reino de Deus, que são do Senhor, mas que você está se afastando. Você está tendo repulsa, porque você está ouvindo vozes que não era para você ouvir. Você está recebendo influências que não era para você receber. E aí fica prejudicado o propósito para o qual você nasceu, vida na vida. Fica prejudicado. Você que era para influenciar, você está sendo influenciado. Teu coração está inchando de sentimentos que não são de Deus. Esse era Paulo, o coração dele só se enchia de ódio. Foi por isso que ele começou a perseguir os cristãos. O coração dele cheio de ódio por causa da tradição judaica. O coração dele cheio de ódio por causa daquilo que os gregos viam como muito diferente. Isso o impedia de viver vida na vida. Mas sabe de uma coisa? Teve um momento, teve um romper, teve a hora, Vitorinha, Andréia, teve um momento que Jesus falou assim: chega, hoje é o teu dia. E esse momento foi o momento que ele foi derrubado do cavalo. Bendito seja aquele tombo. Eita, tombo abençoado. Você sabe que tem uns tombos bons que Jesus permite a gente ter? Hein? Jesus está olhando, você todo bonito lá e tal, cavalgando, todo lindo, mas com a cabeça toda torta, com o modo de relacionamento tudo embolado. Abençoa a pessoa que está ao seu lado assim: você está embolado nos seus relacionamentos aí? Pergunta aí, pergunta aí. Aí. Jesus está olhando para Paulo todo bonito lá, cavalo. Olha para ele com a cabeça toda embolada, cheio de influência, todo embolado. É tombo. E foi aquele tombo que salvou a vida de Saulo e colocou Saulo no modo do relacionamento correto. Não é mais esse modo misturado. Também não é isolamento como era Mateus, mas não é mais esse modo misturado, ofendido, com o coração agravado. Não é isso, Saulo, que eu tenho para você. Eu quero te usar para ser manso, eu quero te usar para abençoar pessoas. Mas eu preciso limpar o seu coração. E sabe como foi que Jesus encontrou de limpar o coração de Saulo, meu irmão Maurício? É tombo. Caiu do cavalo e fica cego. Eu quero perguntar para você: será que o que está acontecendo na tua vida nesse momento não é um tombinho desse, não? Será que Jesus não permitiu você ter um tombinho aí? Ih, cair, meu Deus, o que está acontecendo? Cair. Seu ouvido, azar, não. Pode ser um marco de Deus na tua vida, querendo te mostrar, tem alguma coisa no teu coração que precisa mudar. Você está sendo influenciável e não deveria ser. Você está ardendo o teu coração para sentimentos que não vêm do meu coração. Eu preparei você e fiz você para compartilhar vida na vida. Você está se deixando levar por sentimentos que não vão produzir isso. Então Deus às vezes permite que você caia, que problemas venham, que portas se fechem, para que a gente possa se levantar já numa nova atitude. Porque quando a gente cai, a gente está na posição da dependência. Sabe, não tem uma cena que me mova mais, que me mostre tanto quebrantamento do que quando alguém está no chão, está ajoelhado. Quando alguém decide se prostrar, está ali ajoelhado, está no chão. Estou rendido, Senhor.
Quem sabe nessa noite, Deus esteja falando com você, presta atenção, seu modo de relacionamento precisa ser mudado, alterado. Essa coisa toda que está apodrecendo no teu coração. Saulo era um homem que vivia alimentado por ira. Você está permitindo que o teu coração seja alimentado por ira. Você está permitindo que o seu coração seja alimentado por ressentimento. Você vai compartilhar o quê? A palavra vai dizer que a tua boca fala do que o coração está cheio. Você não tem como viver vida na vida se o teu coração está embolado com influências que não vêm do Senhor. Deus está falando, desce desse cavalo. Eu estou permitindo isso acontecer porque você achou que você era uma coisa, você não é nada, eu sou tudo em você. Quebranta esse coração seu, joelha, vai lá. E a palavra vai dizer que não foi só esse tombo, ele ficou cego. Às vezes Deus nos tira a visão para nos dar uma nova. E eu quero que você coloque as mãos nos seus olhos agora, todos vocês, por favor, faça isso de maneira profética, meu irmão, por favor, tem algo sendo transformado na sua vida hoje, põe a mão nos seus olhos, diga assim, em nome de Jesus, eu mudo a minha visão, em nome de Jesus, uma visão restaurada, santificada e ampliada, em nome de Jesus. Volte a ver o que Deus quer que você veja, meu irmão. Veja o que Deus quer que você veja. Veja o que Deus quer que você veja. Para de olhar o que a tua ira manda você olhar. Para de olhar o que o teu prazer manda você olhar. Para! Veja o que Deus quer que você veja. Em Atos capítulo 9, capítulo 10, depois o encontro com Ananias, quando Paulo abriu os olhos, Paulo já não olhava mais da mesma maneira, minha irmã. Já era um novo olhar. E aí quando ele olhava, ele já tinha compaixão. Já era vida na vida, já era um olhar santo, já era um olhar puro. Ele só via Jesus e os que Jesus amava. Coisa tão linda quando os nossos olhos só conseguem ver isso. Jesus e os que Jesus ama. Deus quer trocar a tua visão essa noite. Deus quer alterar o teu modo de relacionamento. A gente já entendeu que viver isolado não vai te ajudar a viver vida na vida com ninguém. A gente já entendeu com a história de Mateus que as escolhas que a gente faz nos isolam. E isolado a gente sucumbe. Você vai sair daqui fazendo escolhas novas essa noite. Com Saulo a gente está entendendo que a gente pode estar cercado das pessoas erradas. E que esse modo de relacionamento, tão oba-oba, que maravilha, tudo é normal, tudo pode, vai alimentando no teu coração sentimentos que não provêm de Deus. Está embolado. Essas influências aí estão te embolando. Mas hoje você tocou nos seus olhos e você decidiu mudar de visão. Quantos aqui estão decidindo mudar de visão? Sabe? Deus quer trocar a tua visão secular por uma visão santa. O que é visão secular? A visão secular é que enxerga com os olhos do mundo. No mundo é assim. Deixa eu te contar uma coisa, você precisa parar de olhar a tua igreja, a tua vida espiritual, a tua família com olhos do mundo. Lá no teu trabalho as coisas funcionam de uma forma, aqui na igreja é de outra forma. Isso é o olhar de Saulo, Deus está te dando hoje o olhar de Paulo. Você tem que parar de olhar até os seus hábitos, seus hobbies. O que você lê, o que você ouve, o que você assiste. A maneira como você resolve o problema.
Lá na sua família se resolve assim. Alguém fez uma coisa que te desagradou, você vai lá e coloca o dedo na cara dela. Não, aqui na igreja não tem ninguém assim, não. Não, ninguém faz isso aqui, não. Alguém te desagrada, você fica mudo. Olha lá, 1 mês de bico. Bico maior do mundo. Não tem ninguém aqui assim também, não. É porque está gravando. Vai que alguém depois assiste no YouTube, né? Gente, isso é visão embolada. Vamos largar isso. Abençoa a pessoa que fala, larga isso. Larga isso. Larga isso. Larga isso. Jesus está trocando a tua visão. O teu modo é o modo compartilhar. Diga assim, o meu modo é o modo compartilhar. E compartilhar o quê, minha gente? A vida de Deus. Uai, você me desagradou, Júlia, mas o meu modo não é me isolar de você, Ju. O meu modo não é ficar embolada com as influências do meu temperamento. O meu modo é compartilhar. Então você me desagradou, mas o meu modo é compartilhar a vida de Deus. Eu vou lá, te beijo, te cheiro e acabou. Você vai ter que me engolir. Não tem jeito, entendeu? Você vai ter 2 problemas. Você vai ficar irritada comigo e ainda vai me aguentar tendo que te beijar e te abraçar e acabou. São 2 problemas. E você precisa fazer isso comigo. Você tem que decidir fazer isso comigo. Nossa, a pastorinha tá com a cara... Ih, espanta que minha cara é feia, não. Respeita não, não quero respeito não, respeita não. Não vou respeitar o silêncio dela, respeita não. Que o meu modo de relacionamento não pode ser isolamento. Você tem que se lembrar disso. O meu modo de relacionamento não pode ser embolada, sabe? Meus pensamentos, meu temperamento difícil. Não, para a liberdade Cristo nos libertou. Não nos tornemos novamente a um jugo de escravidão. Vai dizer a palavra de Deus. E a última história que eu quero compartilhar com você está lá em João capítulo 4, versículo 28, 29. Uma história conhecidíssima também. Da mulher samaritana. Essa é dolorida. Essa aí é bem dolorida. Porque o modo de relacionamento dela não aconteceu porque ela quis o isolamento proposital. Não foi isso. Que é diferente de quando a gente escolhe se isolar. Entendeu, Carlão? Tem pessoas que escolhem se isolar e levanta lá um muro para você acessar. Meu Deus do céu, você tem que vir com a marreta do Espírito Santo. Já aconteceu aqui na cura da gente tentar visitar uma pessoa, gente. Meu Deus, a pastora Marta sabe disso. Que luta, a gente só queria fazer uma visita. Jesus, o diácono sabe o que eu estou falando. Senhor, a gente só queria fazer uma visita, irmão. Mas a pessoa dificultou tudo que podia dificultar. Meu Deus do céu. A gente marcava de manhã, falava que só podia à tarde. A gente marcava à tarde, só podia à noite. A gente marcava à noite e ficava doente. Meu Deus do céu. Aí a gente mandava o remédio lá e o filho que ficava doente. Meu Deus. O Senhor vem com a marreta do Espírito Santo. Senhor, pessoas que escolhem se isolar. Não foi o caso da mulher samaritana, ela não escolheu se isolar. Não foi assim. Foi construído, tá? Você vai lembrar dessa história, do encontro dela com Jesus. Ela foi buscar água no poço. Era o pior horário para buscar a água no poço, tá, gente? Não era uma hora convencional. Por quê? Quem buscava água no poço, de fato, eram as mulheres. Era uma tarefa das mulheres, tá? Mas o horário, Lelo, era o horário mais cedo possível. Era na aurora. Entendeu? Por quê? Porque o sol não estava rufando, porque já eram mulheres. Não tinham muitos utensílios, tá? Para poder carregar. Então era cântaro mesmo. Era aquele vaso de barro, né? Não tinha essa coisa de balde com alça, que carrega um de um lado, outro do outro. Era uma coisa arcaica. Então, qual era o melhor horário? O melhor horário era o nascer do dia.
Melhor horário era quando o sol estava caindo, ou era no nascer do dia, era o sol caindo. Mas meio-dia era o pior horário. E a Bíblia vai dizer que quando ela se encontra com Jesus, ela estava exatamente nesse horário. Era o meio-dia, era o pior horário. E por isso que ela estava lá sozinha. Ela estava sozinha. E ela sabia que estaria sozinha. Mas por que é que ela procurou aquele poço para buscar água no pior horário, no horário que ela sabia que estaria sozinha? Porque haviam marcas emocionais que ela carregava. A história dela você conhece. Ela conta para Jesus, Jesus já sabia, mas ela declara, olha, eu tive 5 maridos. Na verdade, esse que eu tenho, o senhor está contando aí, é verdade, não é meu. Ou seja, eu vivo amasiada com uma pessoa, eu sou amante de uma pessoa, já tive 4 maridos, eu fui abandonada por esses 4 maridos. Então, eu quero que você levante aqui o histórico emocional dessa mulher. Primeiro, a marca do abandono. Quando a gente se sente abandonada, uma tendência é a gente se excluir desse negócio de vida na vida, porque dói. Pessoa que é abandonada uma vez, ela imagina que vai ser abandonada toda vez. Existem pessoas na igreja que elas, a qualquer expressão, o líder fala alguma coisa, dá uma orientação, o irmão da igreja fala qualquer coisa, ela já se sente abandonada, não amada, rejeitado. Por quê? Porque já há uma marca de rejeição ali. Já há uma marca de abandono. Era a marca dessa mulher, Marcela. Abandonada 4 vezes, olha só, 4 maridos. Então, o medo de ser abandonada me faz te abandonar primeiro, Cris. Porque eu sei que você vai me abandonar. Eu tenho essa ideia. Eu fui abandonada uma vez, eu fui rejeitada uma vez, então eu vou ser rejeitada sempre. Eu vou ser abandonada sempre. Então, antes de ser abandonada, eu abandono. Antes de ser rejeitado, eu rejeito. E isso impede que você viva vida na vida. O modo compartilhar que Jesus sonhou para você. Essa mulher vai no a pior hora do dia. Ninguém me encontrar, ninguém me ver. As outras mulheres tinham ela como prostituta. Além da marca do abandono, além da marca da rejeição de homens, ela tinha a marca da rejeição de outras mulheres. Porque uma mulher que teve 4 homens, essa mulher não é uma boa bisca, não. Já ouviram essa expressão? Lá no Rio de Janeiro usava, mas fulano não é boa bisca, não. Aqui em Campos tem isso? Aqui em Campos tem isso também? Fulano, boa bisca não é, né? 4 homens, 4 maridos, nenhum do 4 ficou, alguma coisa tem. E naquela época isso era muito grave, né? Porque uma mulher que fosse abandonada pelo seu marido, ela não tinha uma outra escolha. Ou alguém se casava com ela de novo, ou ela virava prostituta. Para viver, não tinha outra escolha. Não tinha um mercado de trabalho para mulheres, para elas se independer. Naquela época não era assim. Então o que acontecia? As outras mulheres rejeitavam ela literalmente. Então ela sofria preconceito. Além da marca do abandono, além de ter sido rejeitada 4 vezes, por homens que ela amou, por homens que ela tentou, ela sofria a marca do preconceito, da humilhação. Eu quero que você imagine quantas vezes pessoas olhavam para ela e a humilhavam, desdenhavam dela. E existem pessoas que chegam na casa do Senhor e que foram humilhadas na sua vida, pessoas que disseram palavras mentirosas contra você, pessoas que disseram que você não vale nada, pessoas disseram que você não tem valor, pessoas que desacreditaram de você, e aí você chega na comunidade de fé e você não consegue viver vida na vida, porque você está ferida. Aquela mulher estava ferida, e na pior hora do dia, ela vai buscar água. As nossas feridas nos levam a buscar as piores escolhas.
As nossas feridas fazem com que a nossa vida fique mais difícil. Tudo fica mais difícil. Viver no trabalho fica mais difícil porque teu coração está cheio de ferida. Ser mãe fica mais difícil porque o teu coração está cheio de ferida. Ser pai fica mais difícil porque o teu coração está cheio de ferida. Ser filho fica mais difícil porque o teu coração está cheio de ferida. E aí quem está ferido faz, sabe o quê? Fere. Quem está ferido fere. Como é que vive vida na vida assim? O que você vai compartilhar se o seu modo de relacionamento for como o modo dela? Estou ferida, estou machucada, tive uma história difícil e eu não desacredito que a tua história tenha sido difícil. Então eu não posso compartilhar, então eu tenho que rejeitar as pessoas. Como eu fui frustrada, eu tenho que frustrar as pessoas. Como eu fui decepcionada, eu vou decepcionar expectativas. Faltava amor próprio para aquela mulher. Se ela tivesse o mínimo de amor próprio, minha princesa, ela jamais ia se expor ao sol de meio-dia e carregar aquela água. Olha, pode ninguém me amar, mas espera aí, eu me amo, gente. Como é que eu vou me torturar nesse sol escaldante? Mas sabe o que acontece? Quando a gente vai acumulando ferida, a gente perde a capacidade de amar a si mesmo. A gente se coloca em situações de menos valor. Aquilo não é para você. Preste atenção. Você que está me ouvindo agora, você que está ouvindo essa palavra pelo YouTube, você está aceitando na tua vida coisas que não são para você. Você está se subjugando a condições que não são para você, porque você não se sente amada, porque você foi abandonado, porque você foi humilhado. Mas nessa noite, Deus quer restaurar o teu modo de relacionamento. Ele quer trazer cura para a tua vida. E como foi que Jesus curou aquela mulher? Porque com Jesus chamou, falou, ó, você vem ser meu amigo, Mateus, você está isolado aí. Para com esse negócio de isolado, está muito quieto. Você tem boca e não fala, fica aí só fazendo essas contas aí. Para com isso, vem ficar comigo. Você está muito calado, eu quero te ouvir. O que você fala é importante, o que você faz é importante. Vem ser meu amigo. Jesus curou ele assim, vem ser meu amigo. Com Saulo, você, o negócio é mais difícil, que você está com muita influência secular na tua mente. Eu vou ter que te derrubar do cavalo, eu vou ter que permitir essa tribulação na tua vida aí. Eu vou ter que tirar essa visão tua, para trocar a tua visão. Vai ficar um dia assim, mas eu vou fazer uma mudança na tua vida. Aí Jesus vai lá e transforma o modo de relacionamento de Saulo, de embolado, conturbado, mente misturada com secularismo, com coisa que não vinha de Deus, misturada. Jesus traz, não, teu modo agora vai ser compartilhar. Vai ser vida na vida. E com essa mulher, como é que Jesus faz? Jesus faz uma coisa linda. Jesus precisou ter com ela, foi uma coisa simples. Aqui, ó, coisa simples. Não precisou jogar do cavalo, nem cavalo a bichinha tinha. Não precisou. Sabe o que foi? Ó, o Kelly, você não vai acreditar. Uma coisa muito simples. Sabe o que aconteceu? Jesus teve uma conversa com ela. Uma conversa. Jesus teve uma conversa franca com ela. E Jesus começou a revelar àquela mulher o que estava oculto no coração dela. Uma conversa pode curar a sua vida. Se você tiver uma conversa com a pessoa certa, essa conversa pode curar a tua vida. Jesus não derrubou do cavalo? Jesus não fez ela ficar cega? Jesus não arrancou ela de uma profissão, falou, vem e me segue, não. Jesus falou assim, eu quero conversar com você, eu quero te dar atenção e eu quero mostrar a você como é que está o teu coração. Você não percebeu, eu quero dizer para você que eu quero sentar, eu quero te ouvir, eu te aceito, eu entendo o que você está sentindo.
ouve o que eu tenho a te dizer, eu quero transformar a tua vida. Uma conversa transformadora. Será que nessa noite você não está precisando ter uma conversa transformadora? Sabe aquela conversa que a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, minha vida foi antes e depois. Eu tenho uma conversa na minha vida, que eu me lembro como se fosse hoje, que foi antes, minha vida foi antes e depois daquilo. Minha vida nunca mais foi a mesma depois daquela conversa. Cara, foi isso que Jesus fez. Jesus sentou com ela, conversou com ela e aquele encontro a curou. E aí eu quero ler com você, vamos lá junto, no João 4, para você ver que coisa linda. Parece até que ela estava no retiro. Vai lá no João 4 para você ver. E a gente vai terminar assim. Ó que coisa linda, ó, o João 4. João 4, 28 e 29. Ah, gente, que eu fiquei muito emocionada. Falei, o retiro, ela estava no retiro. Só pode. Olha o que aconteceu. Nesse dia que Jesus estava mudando o modo de relacionamento dela. Hein? De rejeita. Me humilhou, te humilho. Me rejeitou, te rejeito. Me frustrou, te frustro. Me acusou, me escondo de você. Hein? Aceito qualquer coisa. Vou meio-dia no sol escaldante só para não olhar para a tua cara, porque eu sei que você me chama de prostituta. Jesus trocou esse modo dela e transformou nisso aqui. O 28, coloca lá. Coloca o 28, nós vamos ler 28 e 29. Olha o que aconteceu. Olha aqui se isso aqui não é um retiro. Ó, ela estava lá. Ó. Então, deixando o seu cântaro, a conversa já tinha acontecido, a cura já tinha vindo sobre o coração dela, que Jesus falou, filha, eu te vejo, eu te entendo, você não precisa disso, eu vou te dar uma água que vai curar a sua ferida, filha, você é amada, você é princesa, você é minha linda, eu te amo, você não precisa desses homens tudo na sua vida, não. A minha graça te basta, eu sou tudo para você. Essa água que você vai beber, você não vai ter sede nunca mais, meu amor. Essa conversa aconteceu. Aí o que houve? Então, deixando o seu cântaro. Ué, gente, mas ela não tinha ido buscar água? Quando nós temos uma conversa franca com Jesus, sabe o que acontece, Laís? Aquilo que a gente jurava de pé juntinho que a gente precisava, perde sentido. Se eu não tiver isso, eu não vou viver. Se não tiver essa condição, minha vida não vai andar. Sabe o que a Bíblia diz? Que aquilo que ela jurou de pé juntinho, eu preciso de água, vou lá buscar água. Olha o que aconteceu ali. Deixando o seu cântaro, aquilo que era essencial para ela, Maria Clara, deixou de ser. Porque quando você tem uma conversa franca com Jesus, Ele passa a ser o seu essencial, nada mais. Nem título, nem concordância, nem nome, nem coisa alguma. Ela deixou o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao seu povo, ela que estava no modo escondida, ela que estava no modo meio-dia, porque ninguém me acha, ela que estava no modo me erra, ela deixa aquilo que ela achava que era o mais importante, que ela não podia abrir mão, e ela vai correndo na direção das pessoas. Você entrou aqui essa noite dizendo que não pode abrir mão disso. Isso tem te isolado de pessoas, isso tem te impedido de compartilhar, isso tem te impedido de viver vida na vida, mas nessa noite Deus te vê, Ele olha para você, Ele vê o teu coração e Ele diz, volta, vai para o teu povo, vai falar com eles tudo que eu já fiz por você. É o modo compartilhar sendo ativado.
E o versículo 29 diz: venham! Ela começa a dizer: venham. Ela começa a chamar. Agora não só, ela não se esconde mais. Quantos entraram aqui essa noite se escondendo? Hã? Alguém entrou aqui essa noite se escondendo? Hein? Torcendo para ninguém falar com você? Torcendo para não encontrar ninguém na rua, para você não ter que falar? Ela muda. Agora não é ela que se esconde, não. Agora é ela que vai falar. Olha aqui que ela diz: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele não é o Cristo? Modo vida na vida ativado. Esse é o nosso modo de relacionamento. Compartilhar. Ela se pôs a compartilhar. Eu estou achando muito lindo o que Jesus está fazendo conosco, porque essa noite é noite de ceia. Jesus Cristo é aquele que pode colocar fim ao teu modo de isolamento. Jesus Cristo é aquele que pode colocar fim ao teu modo embolamento. Jesus Cristo é aquele que pode colocar fim no teu modo auto-rejeição e rejeição do outro. Porque Ele morreu na cruz do Calvário. O poder daquela cruz e da ressurreição que venceu a morte é o que nos torna capazes de recomeçar do modo certo, vida na vida, compartilhar. Meu pastor.